Oi, esse aqui é o 11º vídeo do Vedexmas, o Veda Fora de Hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é a resenha do conto O Demônio de Ferro, escrito por Robert E. Howard, da sua coletânea Conan, o Bárbaro, livro 2. Jehungir Aga, senhor de Kal-Ahris e protetor da fronteira marítima, examinou mais uma vez o pergaminho decorado com o selo do pavão e deu uma risada curta e sardônica. Assim começa o segundo capítulo aqui do conto O Demônio de Ferro, escrito por Robert E. Howard, que conta a história desse tal Aga, também claro de Conan, e de uma moçoila chamada Octávia. O problema é que talvez esse trio aqui demore um pouquinho para se reunir. Sim, é uma história um pouco longa, então vamos dar um contexto inicial. Bom, no reino de Turan, rebeldes estão atacando as fronteiras e são saqueadores, daqueles muito violentos, e têm certa dificuldade em debelar esta tal rebelião. Claro que o rei está querendo que alguém ache uma solução. Aga é o cara que pensou, já sei como derrotar esse bando de cosaquias. Na verdade, o problema é que não é a questão desse povo, mas de quem lidera eles. Adivinha quem, né? O Conan. E justamente por ser Conan, um cara super violento, ele tem técnicas, digamos assim, que faz com que aqueles rebeldes não sejam derrotados em batalhas. Ou seja, não adianta nem fazer uma arapuca, uma cilada para eles, que eles não vão cair e ainda vão matar todo mundo que tentou. Na verdade, tem que ser mais ardiloso para derrotar esse líder, esse tal Conan. Então, Aga tem uma brilhante ideia. Vamos fazer uma coisa meio que para enganar ele e depois pegar uma situação realmente que ele não possa sair e estejam, claro, sem os seus comparsas por perto. E a ardilosidade pensada por Aga faz uso, claro, do poder feminino da Octávia. Bom, o que ele pensa é o seguinte: vamos fazer uma reunião entre o reino aqui e os rebeldes para tentar um armistício, mas vai ser tudo fachado. Na verdade, a gente já sabe que ninguém vai topar, nenhum dos dois lados, né? A questão é que vamos deixar essa tal mulher esplendorosa, a Octávia, ali na reunião, fazendo alguma coisinha, para o Conan ficar de olho nela. Claro, a desejar imensamente. Depois, claro, vamos arranjar um jeito de dizer que ela fugiu. Sim, então ele vai ficar interessado em pegar, tomar para si esta mulher maravilhosa. E vamos dizer também que ela fugiu para algum lugar, para uma ilha deserta. Sim, ele vai então, claro, obviamente, socorrê-la, ou se apoderar dela, melhor dizendo, né? Então, lá naquela ilha é que vamos dar o bote em Conan, que estará sozinho, né? Apenas lá fazendo um ato apaixonado. Bom, mas será que todo esse golpe rocambolesco vai dar certo? Eu não vou dizer, obviamente, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza vocês perceberam que minha tentativa de explicar o contexto inicial aqui dessa história ficou meio confuso, meio maluco. Na verdade tem um certo motivo, porque realmente o próprio Howard, ao escrever esse conto aqui do Conan, se valeu de estrutura um pouco diferente do que ele está acostumado a apresentar para a gente nas outras histórias, tanto desse livro quanto lá do livro número 1. Sim, está diferente isso porque ele fez a abertura com capítulos curtos e fragmentados que não se conectam. E realmente, tanto que para ler o comecinho da história, eu me vali do capítulo 2 e não do primeiro, porque justamente este que abre o conto é uma coisa totalmente à parte. Você termina de ler, quando vai para o segundo você pensa, ué, não tem conexão nenhuma. E depois, quando a gente lê o segundo, que já começa a formar a história inicial, você pensa, ok, agora entendi qual vai ser a aventura. Você vai para o terceiro e tem o protagonismo da Octávia, você pensa, peraí, o que está sendo apresentado então agora quebrou o ritmo que foi apresentado no segundo. Ou seja, é uma espécie de reviravolta que aconteceu aqui no texto. Mas até que não. Pois é, para deixar mais confuso ainda, a gente vai percebendo ao longo do texto que na verdade tudo estava caminhando de acordo com os planos lá do Aga. Uma coisa meio estranha de a gente encontrar no texto que faz realmente a gente ter uma coisa meio assim, poxa, mas tá muito confusa essa história aqui. E finalmente, só quando no capítulo 4 o Conan aparece, aí tudo segue um ritmo mais tradicional que a gente estava acostumado. E no fundo, isso foi bom ou foi ruim para esse conto aqui? Bom, foi os dois. Sim, foi
uma boa novidade, mas também quebrou um pouco o ritmo inicial e deixou algumas coisas um pouco vagas, fora de sentido e talvez um pouco artificiais e forçadas. Eu até pensei depois que eu terminei a leitura do conto que talvez esses primeiros capítulos o Howard tenha escrito depois, tipo, ele fez o básico com Conan mesmo e pensou, não, acho que eu posso colocar uma abertura diferente para conduzir a essa história que eu escrevi de uma maneira normal. Acho, talvez, estou supondo, né? Claro, não tem como a gente afirmar isso com certeza. Mas o que vale também é que depois, quando o Conan entra, a história meio que esfria um pouquinho, embora ela seja bastante dinâmica. Tem bastante daquilo que é característico nas obras aqui do Howard em relação ao Conan, que a gente percebe que ele gosta muito de enfatizar como o Conan sente um pouco de bravura e medinho ao mesmo tempo do desconhecido. E justamente nessa tal ilha onde vai ter a emboscada, é uma ilha que tem elementos um pouco mágicos. Podemos dizer que é uma ilha que estava em ruínas, mas quando o Conan chega lá na ilha, percebe que tudo está nos trinques. Os castelos, a cidadela que devia estar caída ao chão, não está mais. E ele fica encafifado. Peraí, é impossível, homens em tão poucos tempos, ele tinha visitado a ilha algumas semanas antes e sabia das ruínas, estavam lá. Como é que em poucas semanas tudo foi levantado de volta? Só seria por pura magia que aquilo estava acontecendo. Ou seja, a parte da feitiçaria, né, até entra aí dentro desse gênero de espada e feitiçaria. Antes era uma história que podíamos dizer que era normal, apenas espada, não tinha feitiçaria. E sim, depois apareceu a tal parte mais fantástica do conto. E aí, claro, ele faz conexão lá com o primeiro capítulo que tinha ficado meio vago. Aí a gente começa a entender, ah tá, aquilo ali era parte da feitiçaria. Pois é, ou seja, ao mesmo tempo sempre essa abertura diferenciada que o Howard colocou ajuda e também complica um pouco o texto. Mas voltando, quando a partir do capítulo 4 Conan chega aqui na cena, e percebemos então que tudo começa a ficar um pouquinho simples demais. Pois é, tirando essa parte da vivência dele percorrendo esse castelo mágico e perigoso, obviamente, como a gente já viu em muitas das outras histórias, sempre tem um clima de mistério que vai aparecer uma criatura horrorosa, gigantesca, que pode matar o Conan. Sim, esses esquemas estão presentes aqui nessa história. Mas a gente percebe também que é uma coisa um pouco mais batida. E depois tem um outro elemento ali que aparece também, de algumas figuras que aparecem ali naquela cidade que remetem a outra história aqui que eu não posso dizer porque senão vocês talvez matem a charada. Enfim, depois a gente acaba encontrando, ou melhor, Conan acaba encontrando a Octávia. E aí fica uma certa salada, naquelas de tudo foi oportuno dela estar ali presente também. Quer dizer, no golpe era para ela supostamente estar, mas de fato ela está. Viu que confuso? Não importa. Claro que Conan vai querer salvar a mocinha da vez. Obviamente das garras do perigo ali fantástico que está aparecendo ali naquela ilha. E claro, depois vai se juntar os inimigos ali. E claro, no fim, essa aventura rocambolesca vai terminar tudo bem. Pro lado do Conan, obviamente, mas eu vou especificar como acaba. Mas sim, de fato, a história ela tende a ser confusa no começo, passa a ser um pouco interessante, cai nos costumes habitual das histórias do Conan e depois, quando a gente percebe, chegamos ao final, peraí, tudo na verdade é muito simples, não tem nada demais. Se a gente retirar a parte da narrativa diferenciada desse Conan, pode ser que a gente esteja numa aventura um pouco fraca, para falar a verdade. E foi essa a minha sensação ao final da leitura, tanto que no primeiro conto aqui do livro, que eu dei a nota mais baixa, somando todos os contos dos dois livros, sim, eu percebi que essa história aqui talvez seja mais fraca, então, do que a primeira. Eu dei 3 asteriscos. Quase acabei dando a mesma nota, mas achei, poxa, pelo menos há uma inovação. E a gente percebia muito isso lá no livro 1, né? A cada novo conto, uma maneira diferenciada, Howard se valia. Pois é, ele sempre surpreendia pela maneira de narrar. Ele nunca conta uma história da mesma maneira que ele contou a anterior. E isso é bastante interessante. Portanto, nessa daqui eu resolvi até dar uma notinha um pouquinho maior, justamente por causa disso. Mesmo sendo uma história bem simples, mais simples do que aquela primeira desse livro 2, dá para dizer que ela foi um pouquinho melhor por termos de narração. Ou seja, para o Demônio de Ferro, escrito por Robert E. Howard, eu atribuo 3,5
asteriscos. Esse e-mail foi o a mais pela inovação na forma de narrar. E falando em inovação, com certeza na próxima história aqui da coletânea teremos algo diferente, pelo menos eu espero. Isso porque o próximo conto tem quase 40 páginas, ou um pouquinho mais. Sim, é uma história muito longa, o que é que Howard vai mostrar pra gente sem exatamente enrolar. Espero que ele venha com uma coisa diferenciada, porque senão vai ser um pouco difícil de ler esse texto. Esse aqui já tinha 30 e poucas páginas, já foi um pouquinho doloroso de ser lido. Espero que então nesse maior ainda tem algo diferente para a gente dizer que tá. Não importa que a história seja muito longa, mas tudo bem, as inovações valem a pena. Afinal de contas, eu confio na escrita de Robert E. Howard. Bom, esse texto e essa resenha será para a próxima sexta-feira, aqui dentro do Vedexmas, o Veda Fora de Hora, no finalzinho de 2019, claro, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E por isso, antes que o próximo vídeo chegue, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto, dos dois projetos, Vedexmas e Contos do Meio-Dia. E tchau!